A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o agente do Espírito Santo na vida dos seus cônjuges e sobre a real face dos estranhos e como o Senhor vai arrancar a máscara, né, e mostrar a manifestação do mal para que seu cônjuge seja liberto. Todos os cônjuges, quando deixam seus relacionamentos, eles entram, né, em algo chamado relacionamento rebote. E muitas pessoas até entendem o conceito disso e falam sobre esses relacionamentos e ensinam como tentar reverter essa situação com técnicas, com manipulações, com jogos, né, técnicas de reconquista. Mas não funciona desse jeito, porque existe um aprisionamento espiritual por trás disso. Alguns cônjuges deixam o casamento porque já tem um amante ou um amante e abandonam o casamento por conta disso. Mas devido a todos os estudos que é feito por aí, né, por grandes pesquisadores como o Dr. John Gottman, né, entre outros, inclusive eu adquiri uma literatura essa semana, né, para o entendimento, né, e a formação que eu tenho para estudo complementar. Que o título do livro é Avaliações e Medidas Psicológicas no Contexto dos Relacionamentos Amorosos. E interessante que esse livro é voltado à psicologia e fala sobre as características, né, de pessoas que acabam, né, saindo de seus relacionamentos e buscando um novo relacionamento e, na grande maioria das vezes, acaba adquirindo um relacionamento tóxico e abusivo. Coisas que eles alegavam já ter em casa. Eles alegavam deixar o casamento porque a esposa ou o esposo era abusivo, era tóxico, e se envolve com uma pessoa que é muito mais abusiva, muito mais tóxico. E eles não conseguem entender isso, né, a médio prazo nem a curto prazo, só a longo prazo. E quando eu falo a longo prazo não é anos, né? É questão de meses. Porque quando se fala de relacionamentos, essas questões elas vêm aflorar depois de 8, 9, 10 meses, né? Um ano. Nunca ela aflora de imediato ali nos primeiros 6 meses. Então ela vem aflorar, né, essas características reais dessas pessoas após um ano e meio, quando aquela paixão ela se acaba e a pessoa consegue entender que aquilo realmente é um relacionamento abusivo. Então quando nós olhamos para estudos desse, nós começamos a entender um pouco do que se passa na cabeça daquele que foi embora e abandonou a família. Porém, todos esses estudos apontam que os casamentos, ali em média de 65%, eles não acabam por adultério. Eles acabam por problemas de comunicação. Eles acabam por perca da admiração, da comunicação entre os cônjuges, dessa falha. Então o adultério se instala por meio dessa falha. Agora, lógico, existem muitos casos em que os cônjuges se relacionavam muito bem, se comunicavam bem, mas entrou uma terceira pessoa no negócio e desandou tudo. Lógico, né? Existem diversas situações que levam ao divórcio. Mas muita gente acha que o casamento só acaba por adultério e acaba descuidando de outras partes. Mas não é bem verdade, né? Porém, quando o cônjuge deixa sua família, ele pode deixar porque já tem um envolvimento ou se envolve com a pessoa no decorrer desse tempo. Independente dele estar envolvido durante o casamento ou após, nós olhamos pela ótica da Bíblia e é um adultério. Porém, o que nós queremos tratar é sobre essas características que vão aparecer nos estranhos, que vão, né, ficar evidentes, e como o Espírito Santo convence o cônjuge a voltar para casa por conta, né, de trazer à luz essas características. Quando falamos sobre esse assunto, abordamos esse tema, muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: um homem só volta para casa quando ele está arrebentado e não tem mais saída.
Irmãos, isso é uma análise normalmente de uma pessoa que está ferida e ainda tem alguma mágoa, porque nós vemos os inúmeros relatos e não é bem assim. Muitos homens e mulheres retornam para os seus lares e até pedem perdão aos seus cônjuges e restauram seu casamento, porque através da ação do Espírito Santo, Deus começa a mostrar a verdade, começa a mostrar que aquele relacionamento que eles estão não é bom e começam a convencer os cônjuges que o melhor é voltar para casa. É verdade que muitos voltam arrebentados, outros não. Então não é uma regra, né? É parte de um processo que pode acontecer ou não. Mas muitos desses homens e mulheres, quando eles deixam seus cônjuges, eles se envolvem com outras pessoas e essas pessoas parecem ser a solução para todos os problemas. É o homem enviado por Deus, é a mulher enviada por Deus, é a pessoa do bem, é a pessoa boa, é a pessoa que veio para resolver os problemas e durante um tempo realmente essa pessoa vai se comportar desse modo. Durante um tempo a pessoa vai ser maravilhosa, porque envolve a paixão, envolve o desejo, envolve o bem-estar, o tratar bem. Então aquele homem ou mulher que saiu de casa e se envolveu com essa pessoa, né? Ele vai estar, ou ela vai estar, esse cônjuge vai estar envolvido em uma paixão. E quando se está envolvido numa paixão, o indivíduo ele ignora todas as falhas do outro, acham que são falhas pontuais e que podem ser resolvidas com facilidade. Então ele ou ela vai ignorar tudo, vai tentar dar o melhor de si, vai perdoar e vai suportar tudo o que está acontecendo do lado, né, que venha dessa pessoa estranha. Porém, irmãos, a máscara cai. A máscara cai porque a pessoa não consegue segurar uma face muito tempo, ele vai mostrar quem de verdade ele é, ele vai mostrar quais são suas características e vai mostrar que é uma pessoa destrutiva, pois se envolveu com uma pessoa destruindo seu relacionamento e que muitas vezes ele não tem um compromisso real, nem vai ter, e o intuito dele é poder usufruir daquela relação tirando o maior benefício possível. Então muitos desses cônjuges vão cair na real e entender que estão em um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, mas eles vão ter dificuldade de sair por causa de aprisionamentos espirituais e emocionais. E é aí que nós entramos através da oração e da mudança de comportamento nosso, mostrando que somos um porto seguro, onde existe, né, o perdão e o amor, onde aquela pessoa pode voltar atrás, né, e consertar o relacionamento dele. É como o Senhor fala lá em Oséias, né, que secou Gomer com espinhos, e Gomer uma hora olha e diz, melhor voltar para meu primeiro marido, pois estava melhor lá. É o que acontece com esses homens e mulheres que estão do outro lado. Eles, durante um tempo, eles vão aproveitar ao máximo aquele relacionamento, pois tudo que aquela outra pessoa proporcionar naquele momento ali vai ser bom. E lembrando que eles saíram de um relacionamento, de um casamento, e saiu gerando mágoas e adquirindo mágoas. Ele ou ela saiu magoado e magoou também. E muitas vezes sai magoado sem razão, mas por decidir sair do casamento, do relacionamento, ele tomou algumas coisas como mágoa para poder impulsionar e justificar o que está fazendo. Então, quando aquela pessoa encontra o homem estranho ou a mulher estranha, aquela pessoa que entra no relacionamento vai ser algo que vai parecer com a cura, vai ser uma morfina. Não vai curar, não vai resolver o problema, mas vai anestesiar. E aquela pessoa vai estar ali gozando daquilo tudo, né? Das saídas, dos bares, dos encontros amorosos, das viagens e coisa e tal. E durante aquele tempo, né, de diversão e paixão e fervor, ele vai ignorar, ou ela vai ignorar completamente a família. E vai ignorar o cônjuge que abandonou. E vai estar completamente preso, ligado àquele com quem está se relacionando, e não vai perceber que aquela pessoa usa uma máscara. Não vai perceber que aquela pessoa ali é uma pessoa tóxica e destrutiva e vai ignorar até fatos evidentes, como por exemplo, aquele homem que já veio de 2, 3 casamentos, aquela mulher que já vem de 1, 2
casamentos, aquela mulher que já tem filhos com vários homens, aquela mulher que já passou por diversos relacionamentos e que nunca teve uma constância, né? E não estou dizendo que se seu marido ou esposa arrumar uma pessoa que só teve um casamento é bom. Não. Eu estou falando de coisas que são gritantes, evidentes demais e eles ignoram. E muitas vezes aquela pessoa só teve um casamento, mas a pessoa escuta aquela história e ignora o outro lado. Será que aquela pessoa que abandonou o casamento realmente está certa? Porque uma pessoa que abandona o casamento, irmãos, a menos que ele viva em um ambiente onde ele sofre agressões e ameaças constantes, ele não abandonou porque estava, né, era o correto, abandonou porque estava induzido a fazer algo que não é do agrado de Deus. E não ignoro que existem casos que o casamento estava insuportável pelas ações de um cônjuge que oprimiu tanto o seu parceiro, né, o seu esposo ou esposa, que aquela pessoa naquele momento decidiu sair do casamento. Não se envolveu com outra, mas preferiu se afastar naquele momento por diversas agressões físicas e psicológicas. O que, na verdade, não é o foco do nosso tema hoje, mas aquele que deixou o casamento se envolveu com uma pessoa que vem dessa situação e ele ignorou completamente. Aquela mulher, aquele homem ignorou a história daquele outro, porque contou uma versão bonita de seus, né, de sua história, né, os fatos muito atraentes, e a pessoa ignorou que existiu alguns divórcios e separações na vida daquela pessoa, 2, 3, 4, seja lá quanto for, e não conseguiu entender que pode ser que aquela pessoa que deixou o casamento tenha sido o verdadeiro culpado. E aquele homem, na maioria das vezes são homens, né? Mas existem mulheres nessa situação, estão envolvidas com aquelas pessoas e não conseguem aceitar que aquela pessoa ali não é correta para ela e não tem um bom comportamento. Aí é que entra a parte da intercessão, a parte da oração e da transformação do cônjuge que ficou. Quando você começa a orar, interceder e começa a buscar em Deus, e eu ressalto isso, que a busca tem que ser em Deus, porque não adianta você tentar orar e clamar e você usar de estratégias e manipulações humanas para se ter um resultado. Não vai funcionar. Você tem que orar, buscar e depender de Deus e agir conforme a orientação do Senhor. Então, quando você faz isso, com certeza Deus entra com a providência e começa a desbaratinar, começa a desmanchar toda aquela artimanha e começa a trazer à luz as verdades. Aí aquela máscara que a pessoa usa, ela começa a fragmentar e cair seus pedaços, mostrando a verdadeira face da pessoa. Nesse momento, as escamas que estavam nos olhos do seu cônjuge começam a ser retiradas. Essas escamas, ela funciona como cortinas e sobrepostas uma após outra. É como se fosse mais ou menos, né, esses pequenos post-its que nós usamos, que eu tinha um por aqui, mas eu não sei onde está. Esses pequenos post-its que ficam um após outro e a gente vai tirando, vai tirando, vai tirando e ele vai ficando mais fino até chegar ao ponto que não existe mais ali. Essas escamas, né, essas cortinas, na medida em que elas vão sendo retiradas, ela vai passando transparência e a pessoa vai conseguindo enxergar e entender o que está acontecendo com ela. E na medida em que as escamas vão sendo retiradas dos olhos do seu cônjuge, a máscara do outro vai caindo e vai revelando a verdadeira face. Até o ponto do seu cônjuge começar a refletir sobre o que está vivendo, o que está passando e ser gerado arrependimento. Veja que a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é nesse momento em que o Espírito Santo começa a mostrar que aquela pessoa está em pecado, que aquilo é errado, que existe um julgamento justo e existe uma sentença sobre aquilo. Então aquela pessoa começa a ter discernimento e começa a olhar para trás e olhar para o seu marido, sua esposa que abandonou, olhar para seus filhos, e aí começa o caminho de volta. Quando você começa a interceder
e seu coração está alinhado à restauração, e você está curado, e você está determinado a ter sua restauração, e buscando em Deus por isso, e crendo que Deus pode fazer, Deus vai fazer, e aquela ação do Senhor vai ser plena em sua vida, e você ora, não fervorosamente para que Deus traga o cônjuge de volta. Você pede para que Deus traga, mas o seu fervor vai estar concentrado na libertação do seu cônjuge, na libertação da pessoa estranha, na libertação do aprisionamento, na clareza espiritual, porque isso vai ter como consequência a volta do cônjuge. E muitas vezes nós estamos orando tão fervorosamente pela volta do cônjuge e começamos a agir de modo egoísta sem entender que o cônjuge está no aprisionamento. Então, não adianta o cônjuge voltar em meio a esse aprisionamento, como muitos voltam. Eles acabam sendo trazidos de volta para casa, mas o aprisionamento, a dependência daquela pessoa estranha continua ali, e essas pessoas oscilam e acabam até retornando para lá. Porém, quando você se concentra primeiro naquela libertação do seu cônjuge e como consequência, né, na volta dele para casa, aí a coisa funciona de uma forma mais fluida. Porque muitas vezes nós oramos e não recebemos, como diz a Bíblia, porque oramos mal, buscando nossos próprios interesses. Ou seja, nossa dor e necessidade do cônjuge voltar faz com que a gente ore concentrado nisso. Quando nós devemos pedir que Deus liberte ele daquilo que o aprisiona, da influência do estranho, das dependências emocionais, do engano, do rancor, e nós temos que nos concentrar exatamente naquela oração de libertação daquele momento, daquela pessoa, daquela situação tóxica e abusiva que aquela pessoa está sofrendo. Porque a Bíblia diz que quando nós oramos, movemos o mundo espiritual. Mas nós temos que aprender a orar de forma específica. Não que Deus não saiba o que a gente está pedindo e o que está acontecendo com o cônjuge, mas é porque nós precisamos entender e aprender como orar e como se relacionar com Deus para entender o processo envolvido ali, né? E a gente observa todas essas coisas acontecendo e vamos tendo pleno entendimento dos passos e dos mecanismos que envolvem esse processo. E foi até por isso, né, eu quero aproveitar para falar sobre isso aqui, que eu escrevi esse livro, né, Passos para Restaurar Seu Casamento, né? Passos com Deus para a jornada da restauração do casamento, mesmo depois da traição, do abandono e do divórcio. Esse livro vai estar disponível em breve. Você pode, né, entrar em contato conosco pelo nosso site, né, ricardoalexandro.com.br, ou pelo Instagram, Terapeuta Ricardo, onde você pode adquirir esse livro que fala tudo sobre o deserto. Contato zero, deixa aí, contato dos filhos, separação de bens, né? Características do divórcio, aprisionamento espiritual, orações específicas e tudo aquilo que você quer saber sobre o deserto está dentro desse livro, explicando com sugestões de oração, conselhos terapêuticos, né? E conselhos para lidar com aquela situação. E quando nós falamos que realmente as escamas dos olhos caem e a máscara do estranho cai quando nós oramos da forma correta e estamos curados, que é o que nós chamamos do descanso, realmente é assim que acontece. Inclusive, todas as noites aqui no YouTube, às 22 horas, horário de Brasília, falamos sobre isso. E vamos iniciar uma série hoje, né? Vamos iniciar uma série que vão ser divididas em episódios, falando sobre essas situações e falando como lidar com cada situação para que a gente possa sair desse deserto mais rápido. Eu lhe convido a assistir. Então, se você orar de forma específica, você acalmar seu coração, posso garantir, as escamas dos olhos vão cair e a máscara do homem e da mulher estranha vai ser arrancada. Eu estou vendo isso acontecer com muitas pessoas que eu estou acompanhando. As máscaras estão caindo e os cônjuges já estão vendo quem é a pessoa e já estão lutando para se libertar e voltar para casa. Porque toda vez que eles lutam para se libertar do estranho, eles lutam com a intenção de voltar para casa. E isso é a ação do Espírito Santo, é a resposta de sua oração. Então, que você possa tirar o máximo desse conteúdo hoje, possa absorver o máximo e possa ter êxito na sua vitória, na sua luta, tendo vitória. Que Deus te abençoe e conceda o desejo do teu coração e muito obrigado por ouvir esse vídeo.
deixe seu like, se inscreva no nosso canal e eu garanto que vai ser muito bom para a sua jornada. Que Deus te abençoe.